porque este projeto é tão bom. Vamos de vídeo novo? Vamos, por que não, né? Bem-vindos à nova série deste canal, que é a série de análises de projeto, que é o quitute do quitute do quitute dentro do Arquicad, juntando os melhores resultados do SPMT pra vocês em primeira mão. E pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bela e dentro desse canal eu tenho um único objetivo: te mostrar que é possível você entrar no universo BIM e despertar todo o poder, toda a força BIM que há dentro desse universo, dentro dos seus projetos. E dentro desse vídeo eu vou fazer uma análise fria de um projeto de uma aluna minha que arrasou demais dentro do projeto dela, para que você consiga aprender pontos que podem fortalecer o seu projeto dentro do Arquicad e também te ajudar a construir um mar de boas referências para que você faça os projetos daqui em diante. Ou seja, é um combinado de tudo misturado, mas eu não tenho mais como manter todos esses projetos fodas só pra mim. Eu tenho que mostrar pro mundo e de preferência já mostrando o que essa galera tá arrasando demais dentro do SPMT. Tenho a pretensão que esse tipo de vídeo vire uma sequência? Tenho. Gostaria que você acompanhasse mais vídeos como esse? Gostaria. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal e ativa a notificação do sininho, que essa é a minha tentativa da gente começar a fazer vídeos mais do que uma vez por semana por aqui. Então, ajuda aí o canal, que a gente se ajuda em conjunto, né? Bora combinar. A Gisele, que é dona desse projeto maravilhoso que eu acabei de mostrar, que inclusive é o tópico aqui dessa análise de projeto do vídeo de hoje, ela pontuou 22 de 25 pontos dentro desse projeto. Ou seja, é quase que um projeto perfeito, tá muito acima da média, chegando nessa roda de pontos aqui. Então, como você pode perceber, ela pontuou muito no critério arroz com feijão bem feito, que dentro de uma missão 2, que é o projeto que eu tô mostrando pra vocês, tem um foco em fazer com que a pessoa tenha o básico bem feito, o arroz com feijão bem feito de uma apresentação de sucesso, que seria uma apresentação de estudo preliminar ou anteprojeto bem feita, daquela que deixa o cliente feliz, tá bom? Ou seja, ela apontou nota máxima nesse critério, entregando tudo o que o cliente ficaria feliz de receber. Pontuando também nota máxima no critério explorador, que aqui dentro dessa missão de apresentação de sucesso significa que ela conseguiu extrair o máximo do que o Arquicad tinha nativamente. Então, essa representação aqui, essa daqui e essa daqui foram feitas 100% dentro do Arquicad, sem precisar de nenhuma outra ferramenta externa, e isso foi utilizando boa parte apenas o que já tá dentro do Arquicad, sem você precisar trazer muita coisa de fora. Óbvio que ela trouxe coisas de fora, né? A gente sabe que para fazer alguns tipos de representações específicas é interessante você dar aquela caprichadinha extra, e é exatamente por isso que ela também pontuou muito alto dentro do critério Miss Projeto, que é um critério que se baseia em você aproveitar a base do Arquicad e expandir os limites de visualização, apresentação e qualidade representativa do projeto. Igual uma Miss Universo é bonita, educada, sabe responder as respostas certas. Aqui no caso a gente também tem um Miss Projeto dentro do Arquicad. E ela pontuou muito alto. E eu vou falar dentro desse vídeo o que a Gisele poderia ter feito para pontuar nota máxima nesse critério também, né? Eu vou ensinar vocês como que vocês podem fazer esse tipo de coisa. Ela também pontuou quase nota máxima nos critérios de senso de projeto e também de Lego Master, deixando dois pequeniníssimos detalhes passar que eu vou contar para vocês também. Mas é importante você reparar que mesmo eu apontando coisas que ela poderia eventualmente melhorar e que você também poderia aplicar dentro do seu projeto para você aprender, é importante falar que esse projeto ele está simplesmente impecável. Se não fosse pelo modelo de relatório que a gente tem, que pontua até se a pessoa colocou vírgula nas coisas, não chega nesse nível, mas é realmente muito detalhado. Com certeza esse projeto ele receberia nota 100 de 10
facilmente, assim, em qualquer esfera da vida profissional ou da vida acadêmica, qualquer que seja, daria para dar nota de 100 de 10. Então, para você já entender o propósito desse tipo aqui de vídeo novo que eu tô querendo fazer, que é para você consiga entender o que poderia fazer um projeto ser ainda mais perfeito, ao mesmo tempo que você vê referências de projetos muito bons, muito tops, muito fodas mesmo, para você ter de referência para suas próximas entregas. Então vamos lá pro projeto efetivamente para analisar prancha a prancha o que foi feito certo, o que acertou no ponto, o que foi um puta de um acerto bom da parte da Gi e também o que eventualmente poderia ter sido melhorado, aprimorado, lapidado, colocado a última cerejinha assim, ó, em cima do bolo para que ela pontuasse nota máxima nos critérios de Miss Projeto, Senso de Projeto e Lego Master. Bora! Então, começando aqui com essa lindíssima prancha, tudo entregue em BIMX, para caso alguém fique com dúvida, tudo isso aqui é um arquivo BIMX do projeto da Gi, e essa é a primeira prancha aqui que ela entrega. É importante você reparar que, primeiro, ela fez uma perspectiva, né, tridimensional, o que ajuda demais alguma pessoa leiga, que não é arquiteto, a entender o projeto. Além disso, ela trouxe esses elementos aqui de humanização que trazem um aspecto muito pessoal do projeto, deixa realmente uma cara mais agradável, mais fácil, mais palatável de ser lido o projeto em si. Além disso, é interessante que ela colocou aqui certos outros elementos que ela nem precisaria, mas que realmente agregam, por exemplo, essa mancha aqui atrás, que é uma mancha de textura, que é uma mancha que deixa ali uma certa característica representativa que vai meio que continuar constante da primeira prancha até a última prancha dela, e também elementos aí informativos de uma forma um pouco mais lúdicas, por exemplo, aqui a ordem do sol com o solzinho aí representando nesse gradiente maravilhoso. A Gi também trabalhou bem aqui a parte do carimbo, né? Então vocês podem perceber que tá aí um carimbo muito bem feito, com fonte personalizada dentro do ArchiCAD. Para quem fala que não dá para fazer sim, prancha muito bem feita, tudo isso aqui foi feito bonitinho dentro do ArchiCAD e tudo feito com um propósito de exercício da própria Gi, né? Então você pode ver que a menina é realmente dedicada e manda muito bem mesmo. Depois a gente tem a prancha de planta baixa, tá? Que, de novo, ela trouxe a mesma textura da prancha anterior, só que aqui agora, dentro desse fundo. E repare que tem outros elementos que fazem essa conexão visual. O fator de conexão visual, ele é um critério de Miss Projeto que faz com que a gente entenda que no conjunto total da representação da primeira prancha até a última prancha, da imagem 3D, do tour, dos elementos escolhidos para decoração do projeto, tudo tem uma linguagem de leitura. Ou seja, paleta coerente, elementos gráficos coerentes, repetições, formas de organização das pranchas, dos elementos, como que essa planta tá ou não centralizada dentro da prancha, o que é uma coisa que normalmente as pessoas ignoram, mas a planta ela pode ou não estar ali centralizada na prancha. Isso sim é uma decisão de posicionamento gráfico e que é uma coisa que a gente, por mais que ela se ensina a mexer no ArchiCAD, então eu tenho que falar nada disso. Eu, como arquiteta e como professora que quero ensinar meus alunos a fazerem projetos melhores, então nada mais justo do que eu também explicar critérios gráficos que vão fazer toda a diferença na hora deles apresentarem esses projetos para um portfólio, para uma vaga, para uma banca de TCC, para uma banca de projeto, para uma banca de concurso ou até mesmo para o cliente final. Então a gente tem um universo dessa linguagem, dessas texturas com as árvores, né, que foram retiradas inclusive da biblioteca de Calungas do SPMT, que é bem legal inclusive, com arvorezinhas aí mais desenhadas em aquarela, acompanhando a textura do fundo. E repare que a textura que foi escolhida para representar aqui a parte dos pisos, né, do piso de concreto, deixar humanizada, não foi sem querer, foi realmente para dar um contraste maior com a parte da textura externa, né, deixando a leitura de projeto muito mais
destacada, mais em destaque dentro aqui da visualização, e também ajuda a gente ter meio que uma mesma linguagem mais aquarelado, que é muito interessante da gente pontuar. Além disso, ela trouxe elemento aqui de uma calunga em planta, o que garante uma conexão plena do último elemento de calunga apresentado, que foi esse daqui, só que agora em planta, com essa pessoinha aqui andando. Muito, muito, muito bom. Além disso, em aspecto técnico, você pode reparar que aqui as cotas, elas foram colocadas estrategicamente em todos os elementos, seguindo uma ordem lógica de cotagem, tá? Não é feito aqui ao acaso, não. Então, primeiro, eu vou cotar os elementos internos, né, as divisórias internas, cotando, por exemplo, a espessura da parede e a largura no ambiente. Depois, vou cotar aqui aberturas, né, detalhes de fachada, detalhes externos, como, por exemplo, aqui a distância do piso até o final da casa, ou do piso até a porta, qual que é a largura da porta e uma dimensão geral. Mesma coisa que acontece aqui internamente, a gente tem aí dimensões que não são repetidas, porque a gente tem dimensões aqui desse lado para falar sobre as espessuras das paredes e aqui para falar sobre como o elemento é visto do lado de fora, que seria, por exemplo, as medidas que você teria a partir desse corredor. Repare também que todas as cotas são espaçadas igualmente, o que é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, e quando eu recebo um projeto desse jeito, me dá um prazer, mas me dá um prazer, assim, eu poderia encerrar aqui, que só isso faz com que esse projeto seja 10 de 10. Porque isso daqui é a essência de uma documentação técnica pensada, que não foi só cotada de qualquer jeito, colocada a cota de qualquer jeito, não foi feita uma cota automática e... Não, foi pensado e as coisas foram colocadas espaçadamente, de uma forma organizada, com as dimensões das cotas todas sendo visíveis. Então, primor. E aí, por representação técnica, também temos outros elementos muito legais, que é, por exemplo, a marcação dos ambientes, que foi utilizado o elemento zona aqui para fazer tudo em conjunto, só que a escolha de cor da cota, né, de ser monocromático, a identificação do ambiente, da área e também da cota de nível daquele ambiente foi muito acertada, porque ela realmente entrou em destaque com a tonalidade cinza, né? Então isso também entra naquela questão de paleta de cor, de quais serão os elementos de destaque e quais cores vão receber esses elementos de destaque para que eles realmente fiquem em destaque no desenho técnico ou no desenho mais representativo, mais ilustrativo, basicamente qualquer desenho que você for fazer. E aí chegamos nos cortes, que, diga-se de passagem, a gente fez vários cortes, né? Tem um corte A, tem um corte B, tem um corte C, corte D, então são 4 cortes para um projeto desse tamanho, o que me dá muito orgulho, porque se tem uma coisa que o Arcade te permite fazer, é criar corte e elevação sem você precisar se preocupar, porque uma vez que você modela corretamente, você tem ali toda a parte representativa praticamente automática. Isso se você pontuar muito forte no critério explorador, que inclusive a Gi pontuou, você consegue basicamente só utilizar as configurações dos próprios cortes e das próprias elevações para fazer representações como que ela fez. Óbvio, complementando com aqueles elementos gráficos, cuidando da paleta de cor para que tudo fique no mesmo espírito de linguagem, né? Os elementos que vão ser representados e acrescentando as informações técnicas necessárias para o entendimento do projeto. Então vamos analisar esses cortes a fundo e deixar aquele suspiro de felicidade bem gostoso para um corte tão bem feito e, o melhor de tudo, corretamente, sem nenhum erro de parede deslocada ou de algum nível não batendo, porque tá tudo sendo tirado do modelo 3D. Então aqui o corte, de novo, elementos gráficos, universo cognitivo da própria linguagem que a Gi escolheu, elemento de calunga para deixar mais humanizado. A gente pode perceber que as texturas, elas são texturas que vieram do modelo 3D, ou seja, que dão um entendimento muito melhor pro cliente na hora dele olhar esse corte, né, que é uma coisa que para nós arquitetos já é difícil de entender, imagina para uma pessoa leiga. Então, quando uma pessoa leiga vê esse corte, ela consegue entender muito mais, com muito mais facilidade, mesmo sendo
potencialmente um corte técnico, né? A gente tem aqui as cotas, de novo, lindamente alinhadas, lindamente com uma ordem lógica e lindamente com um espaçamento perfeito entre elas. Repare que todas as cotas que são colocadas em fundos de difícil entendimento, houve o trabalho, houve o cuidado de selecionar o texto de cada uma dessas cotas e colocar com esse preenchimento, com esse fundo aqui mais branquinho, deixando a numeração em destaque, né? Deixando a dimensão em destaque e deixando claro o entendimento do projeto. E aqui algumas cotas poderiam ter sido feitas a mais, por exemplo aqui, é de você acabar perdendo o contraste por conta da coloração que foi escolhida aqui das cotas com o próprio projeto, né? Com a parte representativa do próprio projeto. Então, a gente tem cotas muito bem posicionadas, com fundo, com contraste. Temos cotas aqui em fundo de difícil entendimento que está claro de ser lido. E também algumas ali que poderiam melhorar. Então, já colocando aqui algumas coisinhas que dariam para tomar cuidado. Se você tomar cuidado com o mesmo item várias vezes durante todo o seu projeto, não tem como dar errado. Porque você soube, assim como eu falo para todos os meus alunos, estabelecer um plano de ação de como você ia seguir, qual que seria as ordens, né, as direções que você iria seguir para cada situação que você fosse deparar no projeto. E uma vez que você segue aquilo, tá pronto. É isso. Ah, mas vai dar mais trabalho. Você quer um projeto melhor? Ou você quer vida fácil? Até onde eu saiba, arquiteto nenhum conseguiu se formar com vida fácil. Então, trate de fazer o trabalho bem feito, o arroz com feijão bem feito, estabelecer seu plano de ação para você entender como que você vai agir sobre quaisquer situações que você for deparar dentro do seu projeto e coloque a mão na massa. E aqui, continuando da mesmíssima forma, né? Agora, essas representações, elas não receberam calunga, o que pessoalmente não me incomoda, porque a gente já tem aí 4 pranchas, das 4 pranchas, 3 delas receberam humanizações de calunga, então é uma boa proporção. Não é porque você aplicou uma coisa numa prancha, você precisa aplicar em todas. Elas precisam estar sobre o mesmo universo cognitivo, mas não necessariamente sobre os mesmos elementos, né? Com os mesmos elementos. Aqui no caso, a gente já começa a ver vários itens de humanização que não foram feitas utilizando os elementos externos e foram feitas apenas utilizando elementos internos do ArchiCAD ou elementos que, no caso, a Gi importou de algum outro lugar. Então, aqui essa geladeira, ela provavelmente importou de uma biblioteca de objeto ou de uma biblioteca do SketchUp, né? Que a gente pode usar blocos do SketchUp dentro do ArchiCAD. Aqui ela utilizou vários itens decorativos da própria biblioteca disponibilizada dentro desse PMT para os alunos, né? Dos vasinhos suculentos, vasinhos de decoração. Aqui os passarinhos, a parte da arandela. São alguns itens que eu sei que eu disponibilizo, então tô vendo aqui, o que me deixa muito feliz, porque, né? Significa que a biblioteca que a gente construiu está sendo utilizada, então é tudo de bom. Então, essa humanização já contou bastante. E repare que ela só consegue ter essa humanização tão boa, tão bem feita e também sobre a mesma paleta, porque lá no modelo, na hora que ela estava fazendo a modelagem, todos esses itens foram coloridos com cores específicas. Então, esse tom de madeira foi colocado na modelagem. Aqui, o tom da geladeira foi colocado na modelagem, no modelo 3D. Os tons que foram aplicados nos livros foram colocados na modelagem. Então, isso daqui é puramente o resultado de uma modelagem bem feita. Quando você faz uma boa modelagem, você faz o arroz com feijão bem feito, da missão 1, que é o nível 1, onde a gente fala sobre modelagem e desenvolve muito o critério de explorador. Aí sim, você consegue aproveitar toda essa fundação da modelagem para fazer representações como essa, usando uma boa modelagem e fazendo com que essa modelagem se torne boas representações consequentemente. E vamos falar onde a Gi especificamente não pontuou no critério máximo, o que vocês estão vendo que tá difícil aqui, né? Daria claramente para eu colocar critério máximo em tudo, porque esse projeto realmente tá muito bom mesmo. Você pode até salvar já esse vídeo de referência para qualquer outro projeto que você for fazer na tua vida. Só que tem alguns pontos que eu já cheguei a dar uma dica aqui durante o vídeo, mas eu vou pontuar mais tecnicamente, que foram os motivos do porquê que ela não teve o critério máximo nos critérios de senso de projeto, de Miss Projeto e de Lego Master. No critério de Miss Projeto, que basicamente o objetivo dele é deixar o projeto ainda mais bonito do que
o imaginado, né? Já tem um projeto bonito no Arcade, já vai fazer a representação, já utiliza bem as coisas nativas, não tem como dar muito errado não, tá? Mas tem muitas vezes que a gente quer dar aquele gás extra, aquela representação extra, acrescentar outros elementos. E aqui a Gi fez muito bem, utilizando as calungas, utilizando aí os fundos texturizados, trazendo representações humanizadas para elementos, por exemplo, de paisagismo e de vegetação. Só que tem um item que eu gosto muito que meus alunos aprendam a utilizar, a criar e a aplicar, que são tramas de gradiente. Dentro das tramas, a gente tem tipos diferentes de tramas. Trama tracejada, trama de bloco, trama de madeira, trama de gesso, ou seja, todas as tramas que representam tecnicamente vários materiais. Só que a gente também tem algumas tramas de gradiente que elas não são para fazer representações técnicas, elas são muito mais para a gente humanizar o projeto. E a Gi usou essa representação no sol dela, ou seja, ela usou esse tipo de representação para representar algo iluminado. O que é um ponto extremamente alto, exatamente porque muitas vezes os clientes não entendem que a representação que a gente está colocando dentro de um corte, por exemplo, é de uma lâmpada, ou é de uma luminária, ou é de uma fita de LED. Então, a gente precisa clarear ainda mais esse entendimento, de preferência colocando representações como essa trama de gradiente que a Gi usou no sol, só que para representar as luzes. Eu sei, não precisa me xingar, é um detalhe muito pequenininho, mas esse aqui pra mim é o meu trabalho como professora, que é pontuar todos os mínimos detalhes que os meus alunos podem fazer, podem aplicar, podem colocar em seus projetos, para que eles fiquem simplesmente impecavelmente perfeitos. Isso, quando eu falo perfeitos, é que ninguém tenha um A para falar desse projeto. Então, esse seria, por exemplo, um detalhe extra que a Gi poderia colocar para incrementar ainda mais a visualização, pontuando ainda mais dentro desse critério de Miss Projeto. Dentro do critério de senso de projeto, a gente está falando de uma pontuação que recai em aspectos técnicos de representação, principalmente de uma apresentação de sucesso, que entende-se que você precisa entregar algo completamente entendível e com alta visibilidade, né, para que todo mundo entenda todos os detalhes, tanto para o seu cliente quanto para, por exemplo, uma equipe que vai entender a viabilidade do projeto, ou para uma banca de concurso, ou para a banca TCC, e por aí vai. Então, dentro desse critério, a gente leva muito em consideração a questão de como que estão sendo feitas as documentações, se elas estão sendo feitas, como que elas estão sendo feitas, se a qualidade delas estão sendo boas, se a visibilidade delas estão boa. E aí é quando a gente volta para aqueles pontos que eu já comentei, que algumas cotas estão com baixa visibilidade. Eu sei que é um detalhe muito pequeno, mas é uma coisa muito importante dentro do dia a dia de arquiteto. Exatamente porque a gente precisa entregar uma documentação que as pessoas não possam questionar se elas conseguem ler uma cota ou não, se elas estão vendo uma cota ou não. Então, é nesse momento que a gente pode trazer alto contraste, então ter representações assim, como essa, com cotas mais demarcadas, com cotas em uma coloração que esteja no lado oposto da roda de cores, por exemplo, para dar esse contraste de cor, ou até mesmo aplicar o fundo opaco nas cotas, para que essas cotas possam ficar mais legíveis dentro do nosso projeto no total. Então a Gi poderia manter a mesma cor de cotas, só que acrescentando aí esse pequeno detalhe em relação a esse fundo nas outras que acabaram faltando. Normal acontecer? Normal acontecer, mas aí de novo aquela coisa, né? Já apontou quase o critério máximo, isso aqui seria aquele pontinho extra, a cereja no final do bolo, para dar 10 de 10. Nesse critério pelo menos, tá, gente? Porque ela tirou 10 de 10 em outros critérios. E o último critério que a Gi poderia dar aquele gásinho extra, que é uma coisa, detalhe do detalhe do detalhe, mas é um detalhe realmente importante, que é no critério de Lego Master. Esse critério é um pouco mais complexo porque ele abrange diversas áreas, só que uma das coisas que ele tem relação para uma apresentação de sucesso, que é o objetivo da missão no nível 2, que é essa missão que a gente está vendo aqui da Gi, que é a questão das visualizações alinhadas e organizadas em ordem lógica.
Ou seja, tudo que foi apresentado do projeto da Gi, desde a perspectiva toda humanizada, a planta baixa e os cortes sequenciais, tem que ter não só uma nomenclatura, mas também uma identificação que faça sentido. Tanto a parte de nome, quanto a parte de número. Então, voltando aqui, desde a isométrica, a Gi começa uma numeração 00, pontuando a isométrica, claramente, aqui dentro da sua prancha número 1. Na prancha número 2, perfeito, planta baixa, 01. Eu pessoalmente começaria 01, 02, 03, mas aqui no caso, né, foi 00, 01, o que também é uma ordem lógica, tá valendo. O problema começa aqui, quando a gente tem aí a inversão. O corte AA tá como 02, o corte DDD tá como 04 na mesma prancha, né? Então ele não tá numa ordem sequencial essa numeração. E quando entra aqui no corte CC e BB, a gente passa aí numa numeração 00 e 03. Isso daqui, no geral, dentro do padrão aí de entrega de projeto, não seria algo tão crítico, mas é importante a gente pontuar pequenos detalhes até para que se formem hábitos poderosos. Assim como desde o nível 1 eu prezo muito para que se formem hábitos fortes em relação à classificação, vegetal, modelagem e repertório, aqui dentro do nível 2 eu forço um pouco os meus alunos para que exatamente se formem hábitos poderosos que podem potencializar os seus resultados, ou seja, hábitos positivos. A gente tem hábitos destrutivos, tanto dentro do arcade, quanto na arquitetura, quanto em representação, e a gente também tem os hábitos bons. Como que a gente corrige os hábitos ruins? A gente tem hábitos bons que sobrepõem os hábitos ruins. Então, nada mais justo do que a gente criar hábitos bons como organização e alinhamento para que a gente fortaleça aí esse critério de Lego Master. E mesmo que eu tenha pontuado aqui dentro desse vídeo vários pontinhos a melhorar, né? Como que a Gi poderia pontuar a nota máxima em cada critério, eu tenho que reforçar que esse trabalho está 100% impecável. Incrível o trabalho da Gi, foi um projeto que me deu até felicidade de abrir, e se você quiser acompanhar o trabalho dela, você pode conferir aqui dentro desse perfil, né, conhecer um pouco mais o que ela faz e os projetos que ela tá fazendo, e também se você tiver interesse em contratar alguém, também pode chamar a Gi para trabalhar junto e entregar trabalhos impecáveis para os seus clientes também. E se você gostou desse vídeo, já vai seguindo lá no Instagram, porque dentro da próxima semana eu vou colocar aí esse projeto em mais detalhes para que você possa salvar como referência e entender outros pontos que eu não mencionei aqui. E se você gostou desse conteúdo, do projeto da Gi ou de qualquer outra coisa, né, e você queira comentar a respeito do projeto e desse novo quadro, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo.